porque o nome desse projeto é Alegria de Viver, porque é a única forma de uma pessoa querer continuar vivendo é se ela tiver alegria. E como que ela vai adquirir essa alegria? Nas coisas simples da vida. Nós acabamos de fazer uma pequena dinâmica com a música e a gente começou o quê? A sorrir. Da mesma forma que se você estiver num ambiente onde as pessoas ficam falando de tristeza, ficam apenas chorando, aquilo também vai contagiar. Então, quando vocês reunirem um grupo, e ali fica aquele clima meio pesado, às vezes falando de problema, de separação, de dor, eu me cortei, não sei quem se matou. Aí vocês lembram de uma musicazinha alegre, pode ser essa, pode ser outra que você escolher. E termina sempre. Eu disse quando? Com uma música alegre. Certo? Termina com aquela bom dia, bota aí de novo, Davi, um pedacinho que a gente começou. Pode terminar com essa. Escolha sempre, tem ali na agulha, uma música animada, alegre, que faça as pessoas brincar, faça as pessoas sorrir. A música, ela tem uma conexão tremenda. Uma das coisas que eu falo no meu livro. Depois do novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada. Sorrindo! Ó, já dá uma animada a música, né? Sorria aí para um lado, direita, esquerda. Sorria! Ok? É dessa forma. Então, movimenta, faz as pessoas sorrirem, ok? Pelo espelhamento, a pessoa está triste, ela não ri, mas você fica ali. Tudo bom, querida? Hoje é um dia maravilhoso, sou feliz de te conhecer. E a pessoa... Mas que maravilha, eu estou tão feliz, abraça, mesmo que a pessoa não queira, porque contagia. Do mesmo jeito que se eu ficar aqui para a Débora chorando, falando de problema, daqui a pouco ela está deprimida. Né? Então, você pode se conectar positivamente ou negativamente com uma pessoa. Vocês estão aqui porque escolheram se conectar positivamente. Muitas das vezes, meus pacientes chegam no meu consultório de uma forma bem grave. E eles dizem assim, puxa vida, doutora, depois daquela consulta, eu estou assim muito bem, a senhora é uma ótima profissional. Não é questão técnica, gente, é aquilo que está em você, que você passa para outra pessoa, esperança. Uma palavra de esperança, de confiança, vai dar certo, estamos juntos. Você vai conseguir. Então, às vezes, é uma apenas... Mas não é uma palavra por falar... Ah, tá. Não, é com vida. Falar com alegria. Falar com convicção. Por que eu abracei esse projeto? Primeiramente, porque, infelizmente, na minha família, uma pessoa cometeu suicídio. Uma das pessoas que eu mais amava na minha vida, que era o meu avô. Meu bisavô, na verdade. E era uma pessoa... cristão, um homem pacato, um homem do campo. E a minha família até hoje não quer tocar no assunto. Eles querem fazer de conta que isso não aconteceu e que não foi dessa forma, porque ainda tem aquela cultura da família ter vergonha de porque alguém, né, se matou na família. Então, a minha família, até hoje, não se toca no assunto. Se eu for falar no assunto, o povo já começa a chorar. Então, pensando nisso, eu disse, rapaz, a gente perdeu uma pessoa, já é triste. Mas perder dessa forma, sempre com aquela sensação de que você poderia ter feito uma intervenção, de que você poderia ter evitado, que ainda tem esse sentimento de culpa que o Houston vai estar tratando aqui no assunto de pós-venção. Então, decidi, por conta dessa pessoa, muito amada, que eu chamava de Vodinho, e também porque o meu avô, Otacílio, ele tentou suicídio, gente, eu acho que umas 50 vezes. Então, não quer dizer que aquela pessoa que tentou suicídio, já tentou 2, 3, 4, 5, 10 vezes, vamos desistir. Não desista. Você que está me assistindo, não desista de ninguém. Nós nunca desistimos do meu avô. Ele faleceu ano passado com quase 90 anos e faleceu de morte natural. Ele morreu de velhice. Ele não morreu por nenhuma das tentativas de suicídio dele. Foram inúmeras, mas nós não nos cansamos e nós não desistimos
de que ele vivesse ano após ano conosco. E ele viu seus netos, ele viu os seus bisnetos. Então, não é porque uma pessoa da tua família tem ideações e tentativas múltiplas de suicídio, não desista dessa pessoa. É possível, você vai conseguir. No caso do meu avô, como já foi explicado no módulo também de intervenção pelo Dr. Jean Lemos, que é psiquiatra, ele sofria de um transtorno de humor, ele tinha um transtorno bipolar. E quando ele estava nesses picos oscilatórios, era que a gente já identificava e ficava sempre alguém perto dele. A gente já não deixava mais ele só. Porque quando acontecia, ele tomava por envenenamento, ele tentava se matar. Mas nós conseguimos vencer e você que está nos ouvindo também vai conseguir. Ok? Então, vamos para mais uma palestra do módulo de intervenção. Habilidades necessárias na intervenção. É preciso habilidade. Foi bem falado aqui pelo Rafael, né, que é o enfermeiro emergencista da nossa equipe, que, infelizmente, algumas pessoas que atendem esse público não estão tão habilitados, digamos assim. Clinicamente, sabe prestar um socorro, sabe fazer, né, um atendimento ali, emergencista, sabe conter um sangramento, sabe atender a vítima fisicamente. Mas existem habilidades que precisam ser treinadas e precisam ser desenvolvidas, e isso não precisa ser um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra para desenvolver isso, não. Qualquer pessoa pode começar a treinar hoje, pode treinar agora e desenvolver essas habilidades, e é delas que nós vamos falar nesse momento. O que fazer diante do risco de suicídio? Porque a intervenção já está falando, é um risco. A pessoa está ali, você está vendo que algo, a qualquer momento, uma tragédia pode acontecer. Como me importar? O que eu posso fazer diante de uma pessoa que está com risco de suicídio? Vamos ver. Encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre suicídio com a pessoa. Um local adequado e calmo. Você que está me ouvindo, talvez seja uma pessoa que trabalha numa igreja, por um exemplo. Eu tenho chamado a nação inteira, as igrejas que fazem um belíssimo trabalho nas comunidades e atende tantas pessoas a se moverem mais nessa causa e se capacitarem para atender melhor essas pessoas, diminuindo assim essa estatística de suicídio e automutilação. Mas falando de uma habilidade necessária, é também propiciar um local. Digamos que uma pessoa chegue na sua comunidade, aí na sua igreja, e essa pessoa, alguém chegue apresentando ela que ela tentou suicídio. Não exponha essa pessoa. Não fale com ela ali diante de outras pessoas. Não fique comentando o assunto. Leve essa pessoa para um local calmo e um local adequado para que vocês possam falar sobre o assunto. Deixe-a saber que você está lá para ouvir. Ouça com a mente aberta e ofereça seu apoio. Aquilo que eu falei, é muito importante você desenvolver a habilidade da escuta. Você tem que controlar o seu desejo de falar. Não é por muito falar, mas falar de forma pontual, correto, é que você vai fazer com que a pessoa faça reflexões e tome decisões. Incentive a pessoa a procurar a ajuda de profissionais da saúde mental, de emergência ou apoio a algum serviço público. Ofereça-se para acompanhá-la a um atendimento. Aí você pode dizer, mas eu sou muito ocupado. Mas pense você, uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida ou até tentou tirar a própria vida, te procura e simplesmente você diz a ela, vá num CAPS, vá no hospital universitário, vá em canto tal. Parece que você não está se importando tanto quando você apenas indica. Se você não pode acompanhar essa pessoa, você pode indicar alguém
que vai estar dentro dessa mesma causa acompanhar essa pessoa. Ela vai se sentir mais apoiada. Como já foi dito aqui também, infelizmente, como muitos profissionais da área de saúde, eles ainda não estão sensibilizados a esse sofrimento que muitos têm passado e não recebem, às vezes, essa pessoa de uma forma empática. Mas se essa pessoa for acompanhada de alguém, essa pessoa que não vai ter, talvez, essa fala por inibição, a outra pessoa que a acompanha pode ser um interlocutor entre ela e aquele que vai atender essa pessoa. Pode passar. Então, o que fazer diante do risco de suicídio? Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Nós já falamos aqui dos graus de risco, né? Existem graus. E aí você observa se aquela pessoa está ali num perigo grave, iminente. Então, você tem que fazer algo. Não deixe essa pessoa sozinha. Você pergunta para ela, onde você mora? Me dê o telefone de uma pessoa próxima com quem você mora com seu pai, com a sua mãe, você poderia me dar o telefone dele, o telefone? Não, você vai contar? Não, eu gostaria de falar que você está aqui, que algum deles... Não, mas eles não se importam comigo, não vão... Pois me fale um amigo seu, uma amiga sua, que a gente pudesse entrar em contato. Então, é importante, porque você pode ter um bom papo com aquela pessoa naquele momento, ela até desabafar com você e dizer que vai procurar ajuda, que amanhã te liga, e aí você pode perder essa pessoa, porque ela pode sair dali e conseguir aquilo que ela estava pensando e idealizando, que era tirar a sua própria vida. Procure a ajuda de profissionais de serviços de saúde, de emergência, e entre em contato com alguém de confiança da pessoa. O que fazer diante do risco de suicídio? Vamos continuar analisando o que nós podemos fazer. Então, são dicas simples que, se você botar em prática, nós vamos conseguir resultados satisfatórios. Se a pessoa com quem você está preocupado vive com você, assegure-se de que ela não tenha acesso a meios para provocar a própria morte em casa. Muitos pais dizem assim, doutora, eu já não sei mais o que fazer, eu pareço uma louca, escondendo faca, escondendo tesoura, escondendo material de limpeza. Mas, e a menina disse assim, ai, doutora, a minha mãe agora acha que toda vida que eu ver uma faca, eu vou me cortar. Isso fala na frente da mãe. Quando a mãe sai, diz assim, doutora, parece uma coisa, eu estou bem, mas quando eu vejo a minha mãe ali, limpando a carne, limpando o frango, que deixa a carne, me dá aquela coisa assim, a vontade de pegar aquela faca e me cortar. Está vendo como é importante? Não deixar, né, esse acesso livre e facilitado de instrumentos que essa pessoa possa utilizar para se machucar ou causar algum dano a si mesmo. Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo, certo? Então, tem que estar acompanhando essa pessoa. Se você não pode estar o tempo todo porque trabalha, você orienta o pai, orienta a mãe, que esteja ali no telefone, porque, às vezes, o pai passa o dia inteiro sem falar com os filhos, aquilo que já foi falado aqui. Então, você diz, dê mais ligações durante o dia. Esse negócio de WhatsApp, não, irmãos, é bom falar mesmo. Você pega e diz assim, olha, ligue para o seu filho, deixe o seu filho ouvir a sua voz. É diferente, gente. Um recado de WhatsApp, ele não tem uma conotação e um nível emocional como ouvir a voz. É muito bom a gente ouvir a voz de uma pessoa, principalmente dizendo, eu me importo com você, eu estou ligando para saber como você está. Você já comeu? E aquilo dali mostra para a pessoa, olha, eu sou importante para alguém se preocupa comigo. Vamos dar seguimento. O que fazer diante do risco de suicídio? Pode passar. Agora nós vamos falar o que não fazer diante do risco de suicídio.
Porque muitas das vezes as pessoas fazem mais o que, ao contrário, em vez de fazer o que é para fazer, vai fazer o que não é para fazer. Aí quando faz isso aqui que não deve fazer, piora muito mais a situação. Também é uma dica de quando vocês fizerem reunião com os familiares, fazer um lado o que deve fazer, com cartazes, e outro lado o que não deve fazer. Você pode colocar isso nas suas redes sociais também. O que não deve fazer diante do risco de suicídio? Não ignorar a situação. Não, se eu fizer de conta que eu não estou nem vendo que ele está falando essa besteira aí, ele vai esquecer. Não funciona. Isso é ignorar. Senta, conversa. O que está acontecendo de fato? Por que você está falando isso? Vamos conversar? Não fique chocado ou envergonhado e em pânico. Gente, eu sei, nós fizemos essa parte prática. Como algumas pessoas vão ver vocês falando nesse assunto, vocês vão estar postando certamente, repostando coisas sobre essa temática. Com certeza, quando alguém, Deus o livre, tiver um caso desse, vocês vão pensar em quem? Em quem? Em vocês. Vai pensar, eu vi que o Natanael fez um curso, alguma coisa, falando de suicídio e automutilação. Está acontecendo isso aqui. Vou ligar para ele. Aí, o que ele não deve fazer? É se ele chegar lá, pronto, depois eu vou fazer uma visita. Chega lá e vê os braços, carne viva da pessoa. É chocante, gente? É. É chocante. Mas você não pode mostrar. Você já se prepara. Você chega lá, olha para o rosto da pessoa, porque tem gente que fica tão chocado que fica direto olhando para os cortes da pessoa. A pessoa fica mais constrangida ainda. Então, você não fica olhando para os cortes, olha para o olho da pessoa, para o rosto da pessoa. Certo? Não fica olhando para os cortes. Teve uma paciente minha, uma menina belíssima, belíssima, belíssima. Foi um dos primeiros atendimentos, há uns mais de 10 anos atrás. Eu já tenho 15 anos de profissão, graças a Deus, e já estou passada na casca do alho. Mas esse foi bem lá no começo. E essa menina muito linda. E eu já achava tão bom atender ela, porque ela era tão linda, tão bom, né? Tá perto de gente assim, lindíssima, né? E ela era belíssima. Eu, menina linda. Ficava ali olhando para ela, cabelo lindo, pele linda, tudo lindo. Só que um dia ela me mostrou um lado que ninguém via, porque todo mundo só via a beleza externa dela e elogiava, lógico, que, como eu disse, ela era belíssima. Aí, nesse dia, ela veio, sentou, ela disse, hoje eu quero mostrar uma coisa que ninguém sabe. Quando ela disse isso, aí já os cabelos já... Ninguém sabe, é um segredo. Aí eu, cara... de que nada estava acontecendo. Fique à vontade, né? Nada de ficar envergonhado, em pânico ou chocado. Ela levantou a saia. Gente, a entrecoxa dessa moça era na carne viva. Eu não sei como ela conseguia que a roupa encostasse nas pernas. A pele dela era tão branca, era tão delicada, tão fina, que era inacreditável, parecia um filme de terror, ver tantos cortes, um em cima do outro. E ela ficou com aquela saia levantada, querendo ver a minha reação. E eu parei de olhar e fiquei olhando para o rosto dela. Eu, sim, você me contou o seu segredo. Mas o que você quer, afinal? Você só queria me contar o segredo ou você quer minha ajuda? Aí ela pegou e disse, eu quero a sua ajuda. Então, se você quer minha ajuda... vamos para se tratar. Baixe sua saia e vamos ver o que nós vamos fazer. Pronto. Claro que o primeiro passo, depois, conscientizar ela de nós comunicarmos, escolher uma pessoa da família para que soubesse o que estava acontecendo, e ela escolheu a mãe dela. Ah, meu Deus. Aí eu preparar a mãe. Não conte para a pessoa da família, mesmo que a outra autorize, que no caso ela autorizou, né? Eu precisava de alguém dentro de casa para estar acompanhando ela. Não fale na frente. Assim, dá uma preparação. Eu posso preparar a sua mãe e tal? Posso. Eu não mostre agora, não, as pernas, porque realmente, para uma mãe ver isso, se não choca, imagine uma mãe, né?
Aí a mãe chorou, deixei ela se recompor. Digo, olha, a sua filha agora precisa que você esteja equilibrada, forte, para ajudar ela. Aí, quando ela se recompôs, eu pedi para ela entrar. Aí eu disse, agora você mesmo conte para a sua mãe. Aí ela contou para a mãe dela que desde os 15 anos, que nesse tempo ela tinha 19, ela fazia isso. E a mãe dela dizia assim, minha filha, por que você não usa biquíni? Por que você não usa short? Você é tão linda. A mãe achava estranho que eles iam para a praia e ela sempre com aquelas cangas, com aquelas calças, né? Aquelas roupas muito elegantes de ir para a praia, mas nunca mostrava as coxas, porque as coxas eram cortadas. Mas, graças a Deus, ela entrou na terapia medicamentosa também. Ela tinha um transtorno de personalidade borderline. Ela entrou na terapia medicamentosa, parou de se cortar e seguiu a vida dela. E hoje, graças a Deus, ela está bem e a família também. Não fale que tudo vai ficar bem sem agir para que isso aconteça. Porque parece um clichê, né? Vai ficar bem, vai ficar tudo bem, mas a pessoa não faz nada, só fica dizendo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Ou então, quem é religioso fica dizendo, eu vou orar por você. Chegou uma pessoa, um dia no meu consultório, bateu assim na mesa, assim, estou cansada disso. Aonde eu vou, as pessoas dizem assim, eu vou orar por você, e não faz nada por mim. Como se orar por mim fizesse um favor de orar por mim. Eu quero que alguém se mova, que alguém faça algo por mim. Então, se mova em direção das pessoas. Precisa você dizer que vai orar por elas, ore. Mas faça algo prático. Não diga apenas essa frase, vai ficar tudo bem. Sim, vai ficar tudo bem, porque nós vamos juntos buscar uma solução. Eu estou com você. Vamos procurar você amado por outras pessoas. Eu quero saber quem são essas pessoas que você confia, quem são seus familiares. E juntos nós vamos te ajudar. Ok? Não desafie a pessoa a cometer suicídio. Sabia que tem gente que faz isso? Porque se você quisesse se matar, morre logo. Já tinha se matado. Fica só ameaçando. Faça logo o que você tem que fazer, não fique me ameaçando, não. Não deve fazer isso. Não faça o problema parecer sem importância. Mãe, eu estou com depressão. Aí isso é frescura. Frescura, sabe por quê? Porque você não tem motivo para ter depressão. Já ouvi muito isso. Relatos de muitos pacientes que dizem que eu não falo mais para o meu pai e para a minha mãe, porque eu digo, eles dizem assim, tu não tem motivo não para ter depressão não, tu não tem nenhuma conta para pagar, tu não tem nenhuma preocupação, tu tem do bom e do melhor, para que tu vai ter depressão? Depressão, gente, não é uma escolha, é uma doença. As pessoas não escolhem estar tristes, deprimidas, e elas não querem morrer. Na verdade, elas estão pedindo socorro. E você que está me ouvindo, ouça esse pedido dessas pessoas e realmente estenda as suas mãos e venha junto conosco socorrer. Não dê falsas garantias, não garanta nada. Você não pode garantir nada para ninguém. Eu garanto que a sua filha não vai morrer. Não faça isso, não. Você não pode garantir nada. Eu garanto para você que eu nunca vou lhe abandonar. Você não dê falsas garantias para ninguém. Não jure segredo. Não pode. Você lembra que essa minha paciente disse o quê? Eu vou te contar um segredo. Aí ela ainda disse assim, mas a senhora não pode contar para ninguém. Eu disse, então não me conte. Porque se você me contar esse segredo e for algo que vai colocar a sua vida em risco, eu não posso ficar comigo. Eu tenho que lhe ajudar. Eu tenho que lhe socorrer, eu tenho que lhe salvar. E aí você vai escolher alguém que, junto conosco, a gente vai se juntar para resolver essa situação. Não compare a vida da pessoa com a de outras pessoas. Isso daí é desonesto. Sabe, gente, eu perdi um filho. Eu sei que outras pessoas que estão me ouvindo também perderam filhos. Mas quando uma mãe chega para mim e diz assim, meu filho morreu. Mesmo eu também tendo um filho que morreu, eu não digo para ela, eu sei o que você está sentindo. Não, eu não sei. Porque a forma dela sentir não é igual à minha, ela é uma outra pessoa. A forma que ela perdeu o filho foi diferente da forma que eu perdi o meu filho. E o que é que eu posso dizer, então, já que eu não devo dizer que essa frase, eu sei o que você está sentindo. Você pode dizer, eu
sou empática com a sua dor. Eu compreendo que você deve estar sofrendo como mãe. Então, compreender, ser empático com a dor do outro. Então, esse módulo de intervenção sobre habilidades de como você fazer uma intervenção com pessoas que têm risco do suicídio. Estou muito feliz porque você está aqui conosco nesse curso. E tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas através desses conhecimentos. Pronto, gente. Agora nós vamos para perguntas para a gente correr. Desse lado, vamos começar desse lado. Microfone. Vamos começando com a pergunta. Eu detesto isso. Assim, eu achei muito bacana na parte da apresentação dele, porque ele colocou a questão do contato. Isso. Né? Então, assim, existem números, existe faculdade, existem instituições que prestam esse atendimento psicológico gratuito. Certo? E eu acharia bacana essas pessoas se informar e ter acesso a isso, porque nem todos têm condição ou sabem como procurar esse atendimento de forma gratuita. E eu acredito que todos que estejam aqui já, assim, meio que quebrou esse estigma de que psicólogo é só para doido, porque não é. Então, nem assim, psiquiatra, né? Nem psiquiatra. Assim, depende de alguns, né? Graças a Deus temos um humano aqui, né? Um psiquiatra. Mas nem todos são assim, tem uns que são bem biomédicos. Então, assim, eu acharia bacana vocês colocarem isso para o público, porque, assim, você falou, não é uma crítica, é só porque... Não, é porque ainda vai ter. O curso não terminou. Dá certo. Vai ter. Porque eu acho bacana. É porque você não conhece, né, ainda esse material, pronto. Quem já tem a nossa porque, cartilha? Assim, já, né? Não foi entregue logo no início. Não vai ser entregue, é porque ele teve um lançamento, algumas pessoas já ganharam essa revistinha. É por isso que eu estou te mostrando, porque ainda vai ter. Você ganhou, né? Pronto, é porque ainda vai ter, ainda não terminou o curso. No final eu vou falar sobre isso, mas só para te mostrar, e para quem ainda não recebeu, você no final vai receber a cartilha, e no final da cartilha tem o que você está falando, certo? Aonde buscar apoio. Todos os órgãos que a gente conhece, se você conhecer mais algum, nos diga que nós vamos adicionando, né? Aí aqui tem alguns de Fortaleza, Calcaia, Pentecostes e Apuiarés. E aqui nós vamos adicionando, porque está chegando novas cidades, né? E você vai dizendo que esse material está chegando em vários locais, onde as pessoas podem buscar essa ajuda de forma gratuita. Esses aqui são de forma gratuita, né? Esse atendimento. Aqui tem muitas instituições, né? Que pode estar atendendo para a vida, Instituto Biadotes, CAPES, Policlínica, UES, Unifor, tem inúmeros. Se vocês no final, depois vocês podem até mandar para a nossa equipe, algum local que vocês sabem também que presta esse atendimento, nos passe, que é interessante para a nossa pesquisa, porque no site a gente vai estar disponibilizando por bairro essa informação. Também no final vou estar falando sobre os pontos de apoio, que vai ser outros locais de atendimento gratuito. Por isso que a gente está fazendo esse levantamento de profissionais nas comunidades, né? Profissionais na área psicológica, na área de enfermagem, assistentes sociais. E aí a gente eu vou estar falando especificamente no final do curso sobre isso. Você que não recebeu, você vai receber a cartilha, tá bom? Mais alguém quer fazer pergunta? Não? Então vamos fechar. Lá, a última lá. Pode vir para cá, Augusto. Não, agora é o coffee break, né? Já tá ok o coffee break. Carla, vamos aí com as meninas, coffee break. Ixi, vamos fechar aqui. Uma lá e duas aqui, com a sua arma ajeita ali o coffee break. Pode colocar tudo que tem lá dentro, já está separado numa bolsa, viu, Carla? Quem é a pergunta aqui? Oi, Daniela da Pacatuba. É assim, em relação à conduta com pessoas opostas, que às vezes a gente se relaciona com as pessoas que são muito alegres, né? São extrovertidas e elas estão passando pela situação, como a gente deve assim abordar, porque de princípio elas não aceitam que estão precisando de ajuda, né? Elas têm uma alegria excessiva, comunicação excessiva, mas elas têm esse problema. Como a gente
como profissional na área da saúde, assim, em qualquer das áreas, a gente deve se posicionar com essas pessoas? Porque, assim, na verdade, a gente tem como ajudar aquele que aceita ajuda, né? Então, já tem, acho que uma gama de pessoas que já identificaram. Então, convidando para uma palestra, para que a pessoa assista uma palestra, seria uma forma de conscientização. Porque se a pessoa está achando que ela está bem, você vai falar com ela, não adianta, tu tá entendendo? Ah, eu estou observando isso em você, não adianta. Então, talvez, assim, a nível de esclarecimento, de conscientização, sair da área do inconsciente para o inconsciente, seria ela participar das ações que vocês vão estar promovendo nos bairros de vocês. Aqui. Antônio, é a sua Dário. E a professora, tenho acompanhado o lançamento de várias músicas e animes, principalmente na Netflix, que estão entrando. E eles são de origem japonesa, onde os índices de suicídio lá são assustadores. Verdade. E aí o que fazer? Se eu não devo proibir ou criticar, o que fazer para convencer aquela criança ou adolescente a não estar vendo nem escutando essas coisas? Não. Isso daí chega muito também para mim, na clínica, né? Parece assim que eles ficam alucinados por aquilo, né? E fica buscando, tem grupos, tem pessoas que ficam ensinando para o outro, que tem tal canto, né? Uma moda, né? Gente, eu acredito que tudo aquilo que você fica falando, batendo, em vez de você enfraquecer, você fortalece. Então, nós poderíamos, claro que em palestras, nós poderíamos falar sobre isso, né? Sobre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos, aquilo que pode nos influenciar emocionalmente, negativamente ou não. Falar sobre inteligência emocional, sobre educação emocional, sobre saúde emocional. Eu acredito muito no trabalho preventivo da informação. Da crítica não funciona, né? E quem é pai, quem é mãe, não. Aí já é outra história, né? Eu não vou permitir que meu filho assista. Eu, como pai, como mãe, existe um limite, né, do profissional, existe a função profissional, a função do pai e da mãe. Então, quando eu atendo, né, eu falo para os pais, você, como pai, como mãe, tem autoridade, eu não. Você diz, olha, aqui em casa você não vai assistir, não vai participar disso e daquilo. Sem falar que, além dessa questão da automutilação e suicídio, eles também trabalham muito em favor das compulsões sexuais. Né? Existem muitos jovens que estão com sérios problemas na sexualidade, porque eles difundem a sexualidade de uma forma assim, de estupro, um monte de coisa. Alguns pais até trouxeram para mim um relato de que assistiram alguns desenhos e nesse desenho eles mostram estupro coletivo. Já pensou? Que coisa terrível, né? Incentivando, né? A fazer o estupro coletivo com a colega. Uma colega não é inimiga não, viu? É colega. Os colegas se reúnem e estuprar aquela menina. Então, são muitas coisas que precisam ser dialogadas e que os pais precisam se posicionar. Como educador, você tem que se posicionar no sentido de dizer, isso não é saudável, isso não faz bem. Existem outras coisas que são bacanas, que vai fazer você crescer, que vai contribuir para o seu bem-estar. Prontos fechar? Professora, pastor Caseca, do município de Bacti. Na automutilação, eu queria que a senhora falasse um pouco mais do porquê que a pessoa, a vítima, busca se cortar, o que ela encontra naquilo ali, qual é a ligação que tem de alívio e essa dor. Outra coisa que eu queria que a senhora falasse um pouco, até onde o pastor pode ajudar e quando ele procurar ajuda profissional. Bem, a automutilação é o próximo capítulo, igual a dela. O último capítulo, certo? O penúltimo capítulo. Vou falar uma palestra só sobre automutilação, certo? Para a gente não se estender. E quando o pastor, agora isso eu lhe respondo, não é? Onde até o pastor ajuda e quando ele procura ajuda profissional, né? Nós temos que saber justamente isso, a nossa função e o nosso limite. Vai chegar um determinado ponto que você vai dizer assim, eu não tenho o que fazer com essa pessoa. Realmente é um caso sério, a pessoa está reincidindo, a família está falando, tudo, você vai deixar acontecer, aí você diz,
existe aqui no hospital, existe aqui no posto, existe um CAPS, né? Você gostaria que eu lhe acompanhasse, a minha esposa lhe acompanhasse, sei lá, alguém da igreja, um outro jovem, aí indica, porque mal não vai fazer. O ideal é que essa pessoa seja avaliada e de acordo com a avaliação até você vai poder ajudar melhor. Se ela tem algum tipo de transtorno, se não tem, se precisa de medicação, se não precisa. Aí você vai ter pelo menos um parâmetro, né, de patológico, de normalidade, onde que você pode se situar como um capelão, como um pastor, tá bom? Gente, agora nós vamos para o intervalo rápido. Por favor, vocês se alimentem e volte, porque a gente ainda tem 3